Lucas capítulo 16. Terminamos o capítulo 15 de manhã e agora estamos no capítulo 16. O capítulo 16 tem algumas lições bem interessantes. E essa primeira que a gente vai tratar hoje é uma bem interessante e é necessário atenção, porque esse texto não é um texto muito fácil de compreender a princípio. Então, o capítulo 16 começa com a parábola do administrador infiel. Então, Jesus continua contando parábolas. Contou 3: ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo. Agora ele vai contar administrador infiel. Guarde isso. O título diz que ele é infiel. Então, o título já está nos dizendo mais ou menos que esse camarada não é um camarada de total confiança, digno de total aceitação. Então, se no capítulo 15 Jesus estava dizendo como nós não deveríamos tratar as pessoas, no capítulo 15 Jesus disse: olha, a ovelha perdida deve ser recebida de volta. Olha, o filho pródigo que foi lá fora, quebrou a cara e voltou, deve ser recebido. Então Jesus está dizendo: vocês não devem tratar as pessoas que vão, se arrependem, os pecadores, de forma preconceituosa, de forma condenatória. Vocês devem recebê-los de braços abertos. Agora Jesus vai dizer como a gente não deve tratar o dinheiro. Então primeiro ele disse como a gente não deve tratar as pessoas, devemos tratá-las com amor, e agora ele vai dizer como a gente deve lidar com riquezas. Falamos um pouco sobre isso de manhã, certo? Na nossa escola dominical. Então, o capítulo 16 está falando sobre isso. Capítulo 15, como tratar pessoas. Capítulo 16, como lidar com dinheiro. Capítulo 15 era para os fariseus. Capítulo 16 é para os discípulos. É claro que os fariseus estão ouvindo. E semana que vem você vai perceber que eles estavam ouvindo quando a gente avançar no texto. Então, como eu disse, poucas parábolas de Jesus são tão difíceis e enigmáticas quanto essas. Mas a gente vai tentar meditar, ler versículo a versículo e entender o que Jesus tem para nós nessa noite. Vamos lá. 16, 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos. Então, como eu disse, essa parábola é para os discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. O proprietário dessa parábola provavelmente era proprietário de uma fazenda. Já já a gente vai ver por que provavelmente ele era fazendeiro. Ele era um fazendeiro e tinha um administrador, tinha um mordomo, tinha um dispenseiro, como o Rafael falou aqui de manhã. Ele era responsável por administrar e lidar, gerenciar os bens do seu patrão, do seu senhor. E aí, esse senhor tinha um administrador e abaixo do administrador ele tinha devedores. Esses devedores provavelmente, já já você vai entender o porquê também, eram arrendatários. O que é isso? Vocês sabem, pessoas que arrendam um pedaço de terra, você tem lá uma terra, você diz: olha, eu vou te arrendar esse pedaço, você vai plantar, e de tanto que você plantar e colher, tanto é meu, tanto é seu, porque eu sou o seu. Eu sou o senhor da terra, você é apenas o arrendatário. Então, esse era o esquema que estava acontecendo aqui. Até que, de repente, esse administrador é acusado, não diz quem acusa, não diz quem fala, de estar tratando dos negócios de forma indevida. Defraudar, é isso que diz a Bíblia, os bens do seu senhor, ou seja, tratar de forma leviana com os bens que ele deveria tratar com zelo. De manhã, o Rafael já falava um pouco sobre isso, eu já vou adiantando. Ele falava que aquilo que temos não é nosso, é Deus que nos dá. Assim sendo, nós devemos tratar com muito zelo. Tudo que Deus nos dá, devemos tratar com zelo. E era o que estava acontecendo aqui. Esse homem deveria tratar com zelo, mas não faz. E aí, o seu patrão chama, pede as contas e o manda embora. Diz: olha, me dê as contas, porque você já não pode mais continuar. E você percebe que no versículo 2 ele faz uma pergunta: que é isto que ouço a teu respeito? E você vai perceber que o administrador não dá nenhuma resposta. Nós poderíamos usar aquele famoso ditado: quem cala consente. Ele fica quieto diante dessa acusação. É uma acusação grave.
estou ouvindo que você está defraudando os meus bens, estou ouvindo que você está tratando de forma leviana os meus bens, estou ouvindo que você está dissipando os meus bens, aquilo que era para você cuidar, ter zelo, prosperar, administrar, e ele não fala nada. Vamos ver? 3 e 4. Então o patrão pergunta: o que é isso que eu ouvi a seu respeito? Presta contas. Agora era a hora do administrador se defender e falar: não, isso que estão falando de mim é uma grande calúnia. Mas vamos ver, versículo 3: disse o administrador consigo mesmo. Então você espera que ele fale o quê? Eu vou responder essa mentira, eu vou dizer para o meu chefe que isso é uma grande calúnia. Mas vamos ver o que ele disse. Então ele diz consigo mesmo, ele não diz para o chefe: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então, a chance que ele tinha de desmentir ou de provar que ele não era leviano, ele, em vez de responder para o patrão, ele começa a pensar: o que eu vou fazer? Trabalhar? Estou muito afim de trabalhar, não. Provavelmente estava velho, ou cansado, ou já estava acomodado e diz: olha, trabalhar eu não posso. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. E aí você pensa: vai pedir perdão, vai pedir misericórdia, vai se explicar, vai pedir uma segunda chance. Ele diz: não, eu vou procurar as pessoas e vou fazer algo, para que quando eu for demitido e for na casa deles pedir um favor, eles não possam me negar. Então, você vê, a partir do momento que aquilo que aquele camarada fez à oculta é trazido à tona, a partir do momento que aquilo que ele fez às escondidas é trazido à luz do dia, e ele tem a oportunidade de pedir perdão, se arrepender e refazer o seu erro, ou desfazer o seu erro, ou dizer que vai fazer diferente, ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa de pedir perdão, ele não se preocupa de se arrepender, ele nem mesmo responde às acusações como: olha, isso é tudo mentira. Ele diz: estou numa situação dificílima, não quero trabalhar e tenho vergonha de mendigar, já sei o que vou fazer, tive uma ideia. Vamos ver qual é a ideia? Do 5 ao 7, vai dizer assim: tendo chamado cada um dos devedores ou arrendatários do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 casos de azeite. Então ele disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Deu um descontinho de leve. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. Vamos parar aqui. Lembra que ele falou? Tive uma ideia. Já sei o que vou fazer para que quando eu for mandado embora, eu possa bater na porta das pessoas e eles me recebam. E aí qual foi a ideia dele? Vou chamar cada um dos arrendatários, cada um dos devedores do meu senhor e vou dar um descontinho show de bola, porque aí quando eu tiver desempregado, eu vou chegar na casa deles e vou falar: lembra aquele desconto que eu te dei? Lembra aquela moral que eu te dei? Agora eu estou precisando de ajuda. Ou seja, eu vou ter pessoas que vão ser devedoras do meu favor para sempre. E aí, o texto só dá 2 exemplos. Um que devia azeite e outro que devia trigo. Por isso que eu falei que esse camarada devia ser fazendeiro. Um devia azeite, outro devia trigo. Por isso que eu falei que deviam ser arrendatários. Porque o que eles deviam não era dinheiro, era o material em espécie. Então, o trato devia ser esse: você planta e me paga parte do que você planta. Então, quando ele faz esse favor, e o texto diz que ele chamou a cada um dos devedores. Então, o texto apenas dá 2 exemplos. Mas provavelmente ele deve ter feito isso com todo mundo. Deu desconto para todo mundo. Para um, ele dá um desconto de 50%. Para outro, ele dá um desconto de 20%. Ou seja, a partir daquele momento, ele faz um favor pensando que esse favor faria com que os outros ficassem em dívida com ele. Claro que a primeira explicação e o primeiro pensamento que vem à mente é que esse camarada deu uma volta de novo no seu patrão. Contudo, lendo e estudando acerca desse texto, alguns teólogos diziam que provavelmente pode ser que ele não tenha se arriscado a esse ponto, porque ele poderia inclusive ser denunciado e até perder a vida. Por isso, o que ele fez
foi tirada a sua comissão. Então, provavelmente, ele tinha uma comissão por ser administrador, ele ganhava também por ser o administrador, o senhor ficava lá em cima com o lucro, ele tirava uma parte para ele daquilo que ele recebia. Então, como ele tinha uma participação muito grande, e provavelmente ele já tinha arrecadado muito com essa parte que ele tinha, como se fosse uma porcentagem, uma comissão, ele tira do dele. Ele pensa assim, é melhor eu abrir mão agora, porque apertou, porque ficou difícil, para que eu garanta um futuro lá na frente. Ou seja, é melhor ceder agora e garantir o amanhã, do que ficar de olho grande agora e não conseguir nada amanhã. Ou seja, com a redução dos preços, ele conseguia um favor e ficava bem futuramente. Outra coisa que chama atenção é que a maioria dos livros que eu li também diz que isso não era de se surpreender. Os devedores, os arrendatários, não devem ter ficado surpresos pelo seguinte fato: era comum naquela época, quando as condições climáticas não eram favoráveis, por exemplo, choveu pouco, ou fez muito sol, ou a terra não deu bom fruto, era comum o Senhor permitir que houvesse um desconto. Então, só, já que você não produziu muito, eu vou te dar um desconto também, para que você não seja sufocado, para que você não venha a falir. Meu interesse é que você permaneça na minha terra produzindo. Então, provavelmente, quando ele vem com essa oferta, os homens devem ter pensado, opa, que bom, esse administrador e o senhor dessas terras foram muito generosos, aceitaram a oferta de bom grado. Então, após fazer tudo isso, coloca o livro em ordem, ele entrega. E aí, eu já posso imaginar, diante disso, a fama entre aqueles senhores que alugavam a terra devia ser: olha que senhor bom, olha que administrador misericordioso, olha, o nosso patrão e esse administrador é uma bênção, me deu 50%, o outro me deu 20%, o outro me deu 30%, o outro me deu 40%, ou seja, aquele camarada colocou o seu senhor numa sinuca de bico. Primeiro, ele se garantiu, sabia que a partir de amanhã, quando ele estivesse na rua, qualquer um faria favor para ele, porque lembraria o que ele fez. Segundo, ele coloca o seu senhor contra a parede, porque estava todo mundo comentando que bênção que fulano fez. Imagina se fulano agora chega e fala assim: olha, isso foi tudo um trato feito pelo meu administrador, não permiti que ele fizesse, ele tomou a minha frente, eu quero voltar atrás. Você não deve 50 não, tu volta a dever 100. Você não deve 80 não, tu volta a dever 100. Ou seja, isso traria, segundo os livros que eu li, uma crítica e abalaria a reputação do Senhor. Então ele respira fundo diante dessa situação, vê que aquilo que o rapaz fez, o administrador fez, foi algo extremamente sagaz, ardiloso, astuto, até sábio mesmo. Ele usou de sabedoria, mas ele não podia fazer mais nada. Ele se viu numa situação dificílima, ou seja, ele tinha uma reputação a zelar, todos os arrendatários já diziam que ganhou o desconto, ele não podia voltar atrás. E aí vamos ver o que esse senhor da terra vai fazer. 8 e 9, diz assim: e elogiou o Senhor, o administrador infiel. Vamos parar aqui rapidinho. Então, o texto começa dizendo que o Senhor, dono da terra, que tinha mandado o cara embora, ele o elogia. Mas é legal também que o texto diz: elogiou o administrador infiel. O texto continua dizendo que o camarada é infiel. O texto em nenhum momento está dizendo que ele é bom. O texto em nenhum momento está dizendo que ele é santo. O texto a todo momento está dizendo que ele é infiel. Contudo, diante dessa astúcia e sabedoria que ele teve, o Senhor não teve outra coisa a fazer, a não ser falar: rapaz, que rapaz esperto, que cabra malandro, ele conseguiu sair bem e conseguiu me colocar numa situação onde eu não tenho onde correr. Então o texto segue: e elogiou o administrador infiel, porque se houvera atiladamente no dicionário pode ser perspicaz, sagaz ou esperto. Então, você vê, o Senhor não elogiou ele porque ele era infiel, porque ele era desonesto. Ele elogiou porque viu, ainda que numa atitude desonesta, viu uma esperteza, uma sagacidade, uma perspicácia única. Então o texto segue e diz: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, agora é Jesus, eu vos recomendo,
das riquezas da origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses vos recebam nos tabernáculos eternos. Vamos parar aqui, chegamos agora numa parte que eu disse que o texto fica difícil. Vamos parte a parte. Primeiro, o administrador não elogia o camarada porque ele foi desonesto. Elogia porque viu que ainda que ele fosse um camarada 71, né? Esse é o nosso ditado, 171, é o artigo correto, segundo minha esposa, é o artigo do Código Penal que fala daqueles que dão volta nos outros. O Senhor fala, ainda que fosse um 71, esse cara foi muito esperto, foi muito sagaz, foi muito astuto. Então, ele se preocupou em garantir o seu futuro. E aí, Jesus concorda, não com a maneira mundana e com a maneira do 171 desse camarada, mas Jesus concorda que olhar para frente, prever o futuro, se prevenir, se precaver, se resguardar para o amanhã, para um desemprego, para uma doença, para uma crise, enfim, para qualquer coisa, são coisas que os crentes deveriam fazer. E aí Jesus ainda diz assim, eu vos recomendo, ou seja, façam a semelhança, não de uma mente mundana, não de um coração corrupto, não de um coração avarento, como estudamos de manhã, mas vocês deveriam olhar para os mundanos, olhar para os ímpios e ver como que eles são espertos. O texto diz, os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz, ou seja, eles são muito mais perspicazes, sábios, esforçados em garantir um futuro terreno, em garantir uma troca, uma barganha, do que os filhos de Deus são em garantir a vida eterna, em garantir as bênçãos de Deus, em garantir o amanhã. O que ele está dizendo é, vemos pessoas, conhecemos pessoas que se matam, que fazem de tudo, que pisam no outro, que dão volta para garantir um futuro terreno, que se dedicam demais para garantir um futuro terreno. Aí Jesus diz, contudo, quando a gente olha para os filhos de Deus, para os filhos da luz, eles vivem a vida crente como uma maneira relaxada. Eles vivem a vida cristã de forma frouxa. Então Jesus está dizendo, eu não quero que vocês usem de formas mentirosas, ardilosas, de formas desonestas, mas eu queria que vocês olhassem para o mundo e vissem a gana que eles têm, a disposição que eles têm. A gente sempre dá esse exemplo, né? Você vê a disposição que as pessoas têm para ir para o Maracanã, meu camarada. Hoje Rafael falava algo ali, eu escutei Rafael comentando, acho que com o pastor Hamilton, que foi algo também que com o tempo eu percebi. Durante um período, na adolescência, eu fui para o Maracanã, pegava o ônibus da torcida jovem ali em Neves, em São Gonçalo, e aí um dia me deu um estalo, eu falei assim, rapaz, o time do Flamengo perdendo, gastei um dinheiro, quase apanhei dos polícia, cheirei gás de pimenta, corri pra caramba, o Flamengo perdeu. Agora eu vou voltar para casa, gastar mais um dinheiro, cachorro quente Maracanã naquela época era R$10, hoje acho que é mais. E a torcida está brigando entre si. Eu falei, não volto mais aqui. E depois daquele dia, acho que eu nunca mais voltei no Maracanã, nunca mais. Então você vê, cara, o pessoal tem uma disposição louca, o pessoal entrega a vida. Aí você chama a galera, sei lá, para ir num culto, para ir no evangelismo, para ir na reunião de oração, sei lá, para ir em qualquer coisa relacionada a Deus. Irmão, dá sono, dá tremedeira, dá doença, dá gripe, dá espirro, dá febre, dá pressão baixa, dá tudo no crente. Então é mais ou menos isso que Jesus está tratando. Ele está falando, olha, eu não quero que vocês tenham a mente mundana e sejam desonestos, mas eu acho que vocês deveriam mostrar o mesmo interesse, a mesma disposição que os mundanos usam para coisa tão boba, um time de futebol, coisa que a gente não encontra, infelizmente, na igreja de Cristo. Hoje, antes de vir, eu estava lendo um texto do pastor Antônio, não é o Antônio Carlos da Barra, não, Antônio Carlos da Congregacional de Guaratiba, se não me engano, Monte Alto. E ele dizia assim, ele colocou no trabalho e na igreja. Aí ele começou a pontuar, dizendo assim, está com febre, vai para o trabalho. Está chovendo, vai para o trabalho. Para o trabalho, melhor roupa. Para o trabalho, chega na hora. Ele começou a pontuar. E depois você imagina, né? Embaixo ele vem colocando a igreja. Aí você sabe qual foi mais ou menos o paralelo. O que ele quis dizer é mais ou menos isso. Os filhos do mundo são muito bons naquilo que fazem, relacionado ao mundo, contudo, quando a gente olha para os filhos da luz, a gente não vê a mesma destreza. Ou seja, se os filhos de Deus, se os filhos da luz usassem o mesmo empenho que os filhos do mundo usam
para as coisas mundanas, o reino de Deus já estaria muito mais adiante do que já está. A obra de Deus já estaria muito mais avançada do que está. No final das contas, Deus é soberano? Mas a nossa responsabilidade é nossa. Ele vai exigir de nós, Ele vai cobrar de cada um da gente pelo que a gente fez, com aquilo que Ele nos deu. Então, agora entrando na parte difícil do texto. A parte difícil do texto é que Jesus diz assim no versículo 9: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua. Aí aqui, pela tradução está iníqua. Muitas pessoas entendem que Jesus está dizendo que nós devemos fazer amigos com dinheiros ilícitos. E falamos sobre isso de manhã. Jesus não está dizendo isso, e Jesus jamais aprovaria que o crente obtivesse amigos com dinheiro ilícito. Então eu vou ler o texto. Ele diz: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazeis amigos, para que quando aquelas vos faltarem, faltar o quê? Faltar as riquezas. Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então calma aí. A gente tem que interpretar a Bíblia com toda a Bíblia. A gente tem que interpretar um versículo de acordo com tudo aquilo que a gente conhece da Bíblia. Será que Jesus estaria dizendo que a gente com dinheiro iníquo pode comprar amigos e que esses amigos vão nos receber nos tabernáculos eternos na glória? Será que é isso que Jesus está dizendo? Então, eu creio, e a maioria dos livros, li 4 livros, 4 autores falando sobre Lucas, e a maioria dos autores, quando escreve sobre o capítulo 16, eles dizem que o que Jesus está falando aqui, a tradução não é muito boa, mas o original está falando de riquezas terrenas, riquezas mundanas, bens materiais, porque Jesus, ele contrapõe riquezas com moradas eternas. Então Jesus não estaria contrapondo coisas ilícitas com moradas eternas. Jesus não estaria dizendo que nós podemos comprar amigos com dinheiro ilícito e que esses amigos comprados nos iam receber nas moradas eternas. Não é isso. Qual é a melhor interpretação para esse texto? Jesus está dizendo: olha, aquilo que vocês ganharem nesta terra, aquilo que vocês adquirirem, naquilo que vocês prosperarem, nas riquezas terrenas, mundanas, que chegarem às suas mãos, façam dela o melhor uso possível para abençoar a todos quantos lhes for possível. E aí sim, você vai angariar, você vai conseguir amigos, não da forma que esse camarada fez, comprando a amizade das pessoas de forma desonesta, mas sendo alguém amoroso, desprendido e abençoador. E aí, o Hernandes Dias Lopes dizia também que usar esse dinheiro de forma, ou usar as riquezas materiais de forma a conseguir ou angariar amigos para a vida eterna, é também quando nós investimos no reino, é também quando nós ofertamos e enviamos ou abençoamos missionários e a igreja de Cristo, porque estamos fazendo irmãos em Cristo, amigos em Cristo que nos receberão nas moradas eternas. Então é um texto difícil, mas se a gente ler todo o contexto e continuar agora, a gente vai entender que não é possível entender que Jesus estava mandando a gente comprar a amizade, certo? Então é difícil, concordo, o Rafael falou um pouco sobre ele de manhã, mas de acordo com aquilo que a gente está lendo e veremos a seguir, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus conhecia o poder devastador do dinheiro, e aí ele está orientando os seus servos como eles deveriam usar. Qual o propósito que eles deveriam fazer, ou de qual maneira eles deveriam administrar aquilo que é dado, é bênção do Senhor. Vamos lá, versículo 10, vai dizer assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então você vê que Jesus, mais uma vez, deixa claro, ou esclarece, se talvez o versículo 9 estava complicado, se talvez o versículo 9 estava duvidoso, Jesus agora deixa bem claro, fala: olha, se o camarada é infiel no pouco, ele pode estar no muito que ele vai ser infiel. Ou seja, Jesus em momento algum elogia ou concorda com a infidelidade. Jesus está falando de fidelidade, tanto é que ele diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Ele nem diz o contrário, mas supõe-se que está inserido: quem é fiel no pouco é fiel no muito. O que Jesus está dizendo? Quem é injusto ou quem é injusto no pouco será injusto no muito. Ou seja, Jesus não está em momento algum aprovando injustiça, avareza, desonestidade, infidelidade. O que ele está dizendo é justamente isso: seja
fiel, independente da quantia que você tem recebido, independente das bênçãos que Deus tem te dado, independente das riquezas materiais e terrenas que você tem acumulado, seja fiel. E ser fiel é fazer bom uso daquilo que Deus nos tem dado em prol do reino dele, de forma que ele se sinta glorificado com as nossas finanças. Então, Jesus vai clarear mais ainda, versículo 11 e 12. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então aqui, mais uma vez, a tradução tem que ser: se você não for fiel na aplicação do dinheiro terreno, do dinheiro material, do dinheiro mundano, como que você vai querer que te deem a verdadeira riqueza, ou seja, a riqueza espiritual? Ou seja, se você se mostra mesquinho, avarento, soberbo, amor ao dinheiro, ganancioso, nas questões terrenas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então você vê que mais uma vez Jesus está contrapondo verdadeira riqueza, riqueza eterna, celestial, com riqueza mundana, riqueza terrena. Então, a tradução melhor, a interpretação melhor seria essa. Então Jesus diz, olha, precisa ser fiel. Então mais uma vez Jesus está abrindo a cortina e dizendo, olha, eu não estou aprovando infidelidade, não estou aprovando desonestidade, só estou dizendo que vocês deveriam ter o mesmo empenho, a mesma disposição em buscar as coisas eternas, em administrar as coisas que Deus vos dá, assim como os homens do mundo fazem. E aí ele segue, versículo 12. Se não vos, de novo ele diz, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aqui mais um texto um pouco enigmático, mas eu vou explicar. Jesus diz, se vocês não se tornarem fiéis na aplicação do alheio, o que é alheio, pastor? Jesus está dizendo aquilo que Rafael falou de manhã e que eu já repito aqui por um longo tempo. Tudo que você recebe é alheio. Como assim, pastor? Tudo aquilo que você diz que é teu, tudo aquilo que a gente gosta de falar que é nosso, minha casa, meu carro, não é teu, é alheio. Alheio de quem, pastor? Do Senhor, de Deus, foi Ele que te deu. Então o que Jesus está dizendo é, se você não consegue ser fiel naquilo que Deus te confiou, naquilo que Deus permitiu que você fosse mordomo, dispenseiro, como que vos dará? Ele vos dará o reino. Como que Ele vos dará aquilo que já está reservado no céu? Ou seja, a todo momento Jesus está exaltando a fidelidade e a honestidade, ainda que o texto pareça ser um pouco duvidoso, porque as palavras usadas aqui de forma iníqua nos trazem um pouco de dúvida. Então Jesus está dizendo, olha, é necessário que vocês entendam que nada que vocês têm é de vocês. Então vocês têm que ser fiéis na aplicação do alheio, para que Ele vos dê aquilo que verdadeiramente foi reservado para vós, uma vida eterna, um reino eterno. É isso que está dizendo o versículo 12. Ou seja, devemos administrar as coisas que Deus nos dá agora, de forma fiel, olhando para o eterno, sabendo que a verdadeira recompensa, ou a verdadeira bênção, ou a verdadeira riqueza nos está reservada no céu. Coisa que esse administrador não percebeu. Ele foi muito esperto, muito malandro, muito sábio em garantir o futuro terreno. Contudo, em momento algum, ele entendeu que fazendo assim, estava sendo completamente desonesto, leviano, injusto e infiel. Ou seja, garantia talvez mais 10, 20 anos de vida tranquila e cômoda, sem ter que trabalhar e sem ter que mendigar, contudo, não garantia o que era mais importante. E aí, de novo, fazendo aplicação nos dias de hoje, às vezes, nos esforçamos tanto para ter um diploma, nos esforçamos tanto para ter um concurso, nos esforçamos tanto para ter um bom salário, uma boa casa, um bom carro, e conseguimos isso. Contudo, quando olhamos para trás, a vida passou, entregamos toda a nossa força, toda a nossa sabedoria, todo o nosso tempo para aquilo, contudo, nas questões eternas e celestiais, nós não angariamos nada. Não juntamos nada, não conquistamos nada, ricos nessa terra, ricos de coisas materiais, mas pobres de coisas eternas, cheios, dizendo, eu não preciso mais de nada, tenho tudo. Lembra daquela parábola? Meu celeiro é gigante, vou derrubar esse e vou fazer um maior, e vou dizer para minha alma, alma, come, bebe e descansa que você tem para sempre. E aí Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E aí, de que adianta tudo isso? Então esse é o texto. A norma do crente é,
Lembra? 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são transitórias e passageiras, mas atentamos para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. É isso que Jesus diz. Então esse tem que ser o nosso foco. E aí, né, é claro, nós poderíamos dizer assim, um olho tendo, claro, cuidado com a vida que vivemos aqui, porque essa vida que vivemos aqui também foi dada por Deus. Então também eu não estou pregando aqui que a partir de hoje você deve não mais querer ter um diploma, não mais querer ter uma casa, não é isso que eu estou pregando aqui. Contudo, tudo isso tem que ser secundário ao olhar, a fixar os olhos nas coisas que não se veem. Então não é isso que eu estou pregando. Não estou pregando que você deve ter aversão às coisas deste mundo, até porque vivemos neste mundo. A vida nos foi dada por Deus. Então a gente deve fazer o máximo para preservar e ter uma boa vida. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Tudo que existe no mundo, ainda que o diabo, o mundo e as pessoas corrompam as coisas, aquilo que o mundo tem de bom, podemos e devemos usufruir, porque tudo que é bom é dádiva de Deus. Então, se existe algo de bom, se um carro é bom, se um emprego é bom, se um concurso é bom, se uma casa em Andorinhas é boa, se uma casa na praia é boa, se viajar é bom, meu irmão, que Deus te abençoe, que você tenha tudo isso. Mas cuidado, lembre-se, Rafael falou de manhã 3 vezes, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração, certo? Então cuidado, não estou pregando que você não deve ter nada disso, contudo, pense sempre que as coisas eternas vêm em primeiro lugar, e ainda que você tenha tudo isso que eu citei, nada é teu, tudo é de Deus. Nada é teu, tudo é de Deus. Então, as dificuldades, eu acredito, o texto é difícil, esse versículo 9, eu acredito que elas ficam um pouco amenizadas quando a gente lê todo o texto e explica o texto de forma contextual. Claro que se alguém pegar o versículo 9 isolado e vier pregar aqui, mesmo, vai ter que se virar nos 30 para explicar isso, ou vai ter que inventar uma mentira. Mas quando a gente faz o que a gente tem feito, lendo a Bíblia de forma sistemática, versículo a versículo, eu acho que dá para a gente meditar e chegar num consenso, porque como eu disse, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não mente. O problema é que a nossa mente, ela é limitada. E ainda que Deus tenha preservado a Bíblia, eu creio nisso, senão não estaria aqui hoje diante do púlpito, mas sabemos que as interpretações e as traduções nem sempre foram tão exatas, porque, queridos, existem letras e existem conjugações no grego e no hebraico que são impossíveis de serem traduzidas literalmente. Existem palavras, e isso é algo muito interessante, tanto do grego quanto do hebraico, existem palavras, e no próprio português existe isso, por exemplo, se eu digo manga, você vai perguntar qual? A de comer ou a da camisa? Se no próprio português a gente já tem esse paralelo, no hebraico isso é 10 vezes maior, e no grego também. Então, provavelmente, não foi a melhor palavra que escolheram para colocar aqui, mas quando a gente lê o contexto todo, fica mais fácil. Vamos terminar? 13. Ninguém, e aí para fechar com chave de ouro, Jesus termina dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus fecha mostrando que ao ver dele, o dinheiro poderia ser um grande senhor, um Deus. Jesus fecha dizendo que o senhor chamado dinheiro, ele é um senhor, mas ele é um senhor de escravos. Quando o dinheiro se torna senhor, ele não é um senhor amoroso, misericordioso, gracioso como o nosso Pai. Ele é um senhor que dita regras, ele é um senhor que manda, ele é um senhor que obriga, ele é um senhor que exige devoção total e exclusiva. É um Senhor que quer a nossa vida inteira. É um Senhor que diz: olha, darei prazer, darei benesses, mas eu quero tudo. Quero tua alma, quero tua vida, quero os seus melhores anos, quero tua saúde, quero tua juventude, quero tudo isso, em troca te darei dinheiro. Então o que Jesus está dizendo é: cuidado, porque o dinheiro, se não bem administrado, se não bem colocado no lugar dele, apenas como algo para ser usado,
em benefício nosso e do outro. É isso, para isso serve o dinheiro, benefício nosso, sim, você pode se beneficiar do dinheiro e benefício daqueles que precisam. Se o dinheiro não está nessa condição, meu irmão, ele vai se tornar um senhor, e ele é um carrasco, senhor de escravos. E aí, Jesus coloca algo muito interessante, que ele diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Ele nos diz assim: olha, pode ser que você consiga. Ele é enfático, ele é direto, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz assim, sabe por quê? Mais cedo ou mais tarde, você vai mostrar que aborrece um e ama outro. Quando apertar as coisas, quando ficar estreito, quando o deserto aparecer, você vai mostrar quem é o seu verdadeiro Deus, em quem você confia. Quando as coisas apertarem, quando a crise chegar, você vai mostrar se você confia em Deus ou se você confia no dinheiro. E aí você vai dizer que ama um e que odeia outro. Mais cedo ou mais tarde, quando as coisas apertarem, você vai mostrar que você tem devoção a um e despreza a outro. E aí, eu lembro, acho que era o Hendricks, que eu lia, um teólogo, ele dizia o seguinte: na verdade, quando as coisas apertam, o nosso coração só evidencia aquele que sempre esteve no trono. Ah, fulano amava a Deus, mas agora, pastor, passou um aperto aí e se entregou. Não, queridos, no trono do coração de fulano sempre esteve o dinheiro, contudo agora ele só está revelando aquilo que sempre esteve no coração. Então Jesus está dizendo: não há espaço para dois senhores. É impossível, mais cedo ou mais tarde, um senhor vai triunfar sobre o outro, e aí você vai mostrar, na verdade, a quem você serve. Então, acredito que esse versículo fecha com chave de ouro, mostrando que Jesus está dizendo que é impossível comprar o céu, que é impossível comprar a amizade, que é impossível comprar qualquer outra coisa, porque o dinheiro, quando se torna um senhor, ele é um senhor bem terrível. Lembremos de alguns versículos, ou melhor, de alguns exemplos bíblicos. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram para o Espírito Santo, disseram que venderam uma propriedade por X e disseram que estavam ofertando tudo, não precisavam fazer aquilo, não eram obrigados a fazer aquilo, e aí rapidamente são mortos por mentirem ao Espírito Santo. Outro exemplo, lembra quando Paulo diz: olha, mandem meus livros, mande minha capa, quando puder me visitem, porque Demas me abandonou, amou mais o mundo do que a Cristo. Ou seja, Demas mostrou que no coração dele, quem mandava era o mundo, e as riquezas e os prazeres do mundo. Ananias e Safira, Judas mostrou que, na verdade, quem estava no trono do coração dele nunca foi o Senhor Jesus. Andou com Jesus, presenciou milagres, participou do colégio apostólico, estava ali caminhando lá, ouviu, esses dias eu li isso na internet, né? Não basta ouvir o melhor pregador, não basta fazer parte da melhor igreja, não basta ter o melhor pastor, porque Judas tinha o melhor pregador, o melhor pastor, fazia parte da melhor igreja, os apóstolos, e ainda assim ele não era convertido, e ainda assim ele não era arrependido. Quem morava no coração de Judas era o dinheiro. E aí, em contrapartida, um exemplo só para que a gente termine, olhamos homens e mulheres que trocaram Jesus por dinheiro, mas lembremos do apóstolo Paulo. Lemos esse texto há pouco tempo aqui agora, onde Paulo diz: aquilo que era motivo de honraria para mim, eu considerei nada, eu considerei esterco. Então, por um lado, a gente tem homens que trocam Jesus por dinheiro, nós temos o apóstolo Paulo, que largou tudo por Jesus, e no final ele diz: eu entendi que tudo era nada para ganhar a Cristo e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Que a gente guarde isso na nossa memória. Vamos terminar aqui com 3 aplicações rápidas. Primeira aplicação: devemos, assim como Jesus diz, eu vos recomendo, devemos ser prudentes, prevenidos, espertos, esforçados e todas as demais palavras que você puder usar. Assim como os filhos do mundo são para conquistar as coisas terrenas, nós devemos ser para conquistar as coisas espirituais. Então, pastor, então Jesus está mandando a gente copiar, sim, não copiar a mente mundana, não copiar a desonestidade, mas copiar o esforço,
o empenho e a dedicação que o mundo tem para tanta coisa boba que a gente não tem para a casa de Deus. Segunda aplicação, a forma como lidamos com pouco revela como seremos se um dia chegarmos no muito. Certo? Não quero perder muito tempo com isso, mas isso é algo muito prático e isso é algo muito revelador. A forma como você é hoje, talvez ganhando um salário mínimo, talvez com apenas membro da igreja, talvez como alguém simples, com uma causa humilde, revela como você será se um dia você se tornar pastor, se um dia você tiver um emprego muito bom, se um dia você tiver a melhor casa de andorinhas. Então, se a pessoa é fiel no pouco, humilde no pouco, agradecida no pouco, pode ter certeza que a probabilidade que ela seja a mesma pessoa no muito é grande. Contudo, queridos, às vezes as pessoas acham, de manhã a gente falava isso, que basta só rico é infiel, só rico é soberbo, só rico é arrogante. Não, não, não. Às vezes você conhece aquelas pessoas que no pouco não conseguem ser fiéis. Pode ter certeza que elas podem estar no maior casa que for, no maior emprego que for, e ainda assim não serão fiéis. Certo? Então cuidado com isso, pense nisso. A forma como lidamos com pouco revela como seremos se um dia Deus nos der muito. Talvez seja por isso, é claro que a gente não pode dizer que é sempre assim, mas talvez seja por isso que Deus não dê muito para algumas pessoas. Não é verdade? Porque Deus sabe que se der muito, se com pouco já é difícil, imagina se der muito para aquela pessoa. Ah, pastor, isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. A gente sabe que o sol nasce para todos, justos e injustos. As pessoas trabalham e prosperam e ganham muito dinheiro, isso não tem nada de errado. Contudo, dificilmente nós poderíamos dizer que se Deus conhece o coração de um crente, que é arrogante, ganancioso, avarento com pouco, acho difícil que Deus lhe dê muito, porque sabe que com pouco ele já é difícil, quem dirá com muito. 3, para terminar, percebemos nesse texto que é inútil servir a dois senhores, ou tentar servir a Deus com o coração dividido. Meu irmão, não venha, ou melhor, venha e peça misericórdia a Deus. Peça que Ele trate o teu coração, porque é impossível, de acordo com esse texto, servir a dois senhores. E aí, só para fechar, eu, olhando para um texto desse, mais uma vez me pergunto, como que pode algumas igrejas pregar a maldita teologia da prosperidade? Como que pode algumas igrejas acreditarem nessa maldição chamada teologia da prosperidade, quando Jesus nos fala umas coisas tão claras e tão duras, certo, acerca de servir ao dinheiro? Meus irmãos, vamos parar aqui?